sua Bíblia em 2 Coríntios, 1 Coríntios, perdão. 1 Coríntios, capítulo 2. Segunda Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento tão precioso da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos conduza na Tua verdade, no Teu Espírito, e que venhamos compreender, ó Pai, as Tuas verdades, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos assim. Amém. Amém.
Nós, quando se convertemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus, ele nos conduz a toda a verdade, a tudo aquilo que é revelado pelo Pai. Então, quando antes éramos estranhos a Deus, estávamos destituídos de Deus, estávamos longe da glória de Deus, e agora esse Espírito que nos salvou, esse Espírito que nos... Eu acho que está sem microfone, né? Esse Espírito que nos conduziu para Ele, abrindo os nossos olhos, abrindo nossa mente, agora é o Espírito que nos conduz nele a todo tempo e de toda forma. Então a nossa mente agora, ela é tomada por esse Espírito, e a nossa natureza agora, ela depende do Espírito Santo de Deus para o conhecimento divino. Porque antes vivíamos pela razão, pela nossa mente, pela nossa intelectualidade, mas agora vivemos pelo Espírito Santo de Deus. Então nessa noite nós vamos ver a natureza do conhecimento divino. Essa natureza do conhecimento divino não se dá pela razão, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós temos a ideia de que podemos alcançar a Deus pela razão, pela intelectualidade, pelo conhecimento, nós temos algumas consequências quando pensamos a respeito disso, de acreditar que podemos conhecer a Deus com a nossa mente. Porque com a nossa capacidade intelectual, porque quando nós pensamos isso, que podemos alcançar Deus com nossa mente, com nossa capacidade intelectual, a consequência negativa disso é que admite-se que a vida cristã é muito parecida com a vida natural. É como que Deus é um conhecimento que nos torna melhor. E o Espírito veio contribuir comigo. Eu era uma pessoa boa, eu já pensava as coisas de Deus e Ele veio contribuir. Então a mentalidade da razão traz como que o cristianismo fosse uma ideia boa. Então, só que mais alegre, limpa e divertida. Estamos vivendo uma geração que tem bebido menos do que a geração anterior. Nunca aconteceu isso na história. Uma geração beber bebida alcoólica menos do que a que viveu anterior a ela. Então somos uma geração que quer uma vida saudável, de participar de grupos de corridas, de grupos de academias, de crossfit, desses círculos de convivência, e ter uma vida saudável. Então o cristianismo, a ideia sobre Deus, vem só contribuir com minha vida. Então eu já vivo uma vida sem beber, sem fumar, me alimento bem, convivo com pessoas, sou de fácil convívio, não gosto de chamar palavrão, não traio as pessoas, sou uma pessoa honesta. Então o cristianismo só veio dar um up, né? Me inserir com pessoas novas, né? Mas Paulo diz aqui, irmãos, no versículo 4, Paulo diz aqui: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então o cristianismo é mais do que tornar minha vida melhor. O cristianismo é tornar a minha vida uma outra vida, porque ele chega com poder. Esse poder de Deus é Espírito e poder. O poder de Deus aqui, a palavra é dínamos. Essa palavra deu o nome a dinamite. E é essa explosão, é esse poder de Deus que explode e quebra o nosso coração de pedra, e ele pavimenta o nosso coração de pedra agora com o caminho da verdade, com o caminho da vida, com o caminho até ele, que é Jesus Cristo. Então esse poder de Deus penetrou em nossos corações.
Então, se você tiver que vir para o cristianismo por meio da razão, por meio do intelecto, alguma pessoa sábia poderá usar a razão para tirá-lo dele. Então você vai estar aqui, você vai estar com Jesus, você vai estar com Cristo, até alguém apresentar uma argumentação melhor do que o cristianismo, uma lógica melhor do que ele, e você vai migrar, porque é isso que nós fazemos o tempo todo, migrar, né? Então, se eu estou no cristianismo por convencimento, uma lógica melhor vai fazer eu migrar, vai fazer eu sair do que eu estou ali agora. Se você vier a Cristo por um lampejo do Espírito Santo, agora se você vier a Cristo pelo esse lampejo, por essa verdade do Espírito Santo, de modo que pela intuição saiba que é filho de Deus, seu conhecimento disso terá vindo tanto pelo texto bíblico como pela luz interior, ou seja, a iluminação interior do Espírito, e ninguém poderá tirá-lo isso de dentro de você, porque o Jesus diz lá em João capítulo 10, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrebatar da minha mão. Então, ninguém vai poder tirar desse caminho com qualquer argumento racional, porque é um caminho de vida para a sua vida, onde você encontrou vida. Então, a natureza do conhecimento divino de Deus, o primeiro ponto que eu quero ver aqui com os irmãos é a limitação da capacidade humana para conhecer a Deus. Então, a dualidade da capacidade humana em relação ao divino, somos incapazes de aprender as coisas de Deus por nós mesmos. Somos incapazes porque estávamos destituídos, longe de Deus, éramos inimigos de Deus, estávamos aprisionados nos nossos delitos e pecados, e éramos incapacitados de aprender alguma coisa sobre Deus por nós mesmos. Mas o céu pode nos conceder essa capacidade, e foi isso que aconteceu. Não com sabedoria humana, mas pelo poder de Deus, foi dada a nós a capacidade de conhecer a Deus. A revelação das Escrituras aponta que as verdades espirituais são veladas para a mente natural. Nós não conseguimos com a mente natural compreender as verdades de Deus, que se depara com um muro intransponível. É um muro que a nossa racionalidade, a nossa capacidade, a nossa intelectualidade, ela chega até ali. Ela não consegue transpor, ela não consegue ver além daquele muro, e toda vez que nós tentamos tentar sondar Deus, nós vamos esbarrar nesse muro. Nós não vamos conseguir passar dele com a nossa mente natural. A teologia, doutrinas e credos, embora as ferramentas intelectuais, não abre esse portal no muro, não faz você passar desse muro intelectual do conhecimento de Deus. Elas são ferramentas maravilhosas para a igreja, mas elas não vai fazer você passar por esse muro, porque esse muro só é transpassado, só é aberto pela mente do Espírito Santo de Deus. Então existe uma distinção crucial entre o conhecimento intelectual sobre Deus e o conhecimento revelado pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo com aprendizado e adesão às práticas religiosas, o ser humano pode conhecer Deus, pois ele não se revela por meios externos. Somos descritos como cegos espiritualmente, e incapazes de ver as coisas divinas sem a intervenção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender isso, para viver essa dependência do Espírito Santo de Deus. Então, outro ponto que nós podemos ver aqui é o papel essencial do Espírito Santo na revelação de Deus. Então, a passagem que lemos aqui no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: porque
qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, citada para reforçar, Paulo está reforçando que ninguém conhece as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, sendo Deus, possui conhecimento intrínseco de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Só Ele conhece a mente de Deus. Só Ele conhece quem é Deus. Consequentemente, a exclusão do Espírito Santo do processo de compreensão implica a exclusão total das coisas espirituais do entendimento humano. Se a gente exclui o Espírito Santo, a gente está excluindo o entendimento de Deus do mundo. Não existe, porque só Ele pode revelar. O homem, ele entende das coisas carnais, mas quem nasce do Espírito tem o discernimento das coisas do Espírito Santo de Deus. Então o reino do Espírito é vedado a um intelecto humano, pois o espírito humano está morto devido ao pecado. É isso que aconteceu com o Espírito Santo. O espírito do homem morto, é um defunto, não tem vida. Assim como não usamos os olhos para ouvir, ou os ouvidos para ver, o intelecto humano não é o veículo para aprender as coisas divinas. O Espírito Santo é o meio pelo qual aprendemos o divino. Só o Espírito Santo de Deus. Então, outro ponto que eu quero ver com os irmãos aqui nessa noite é a diferença entre o conhecimento intelectual e o conhecimento do Espírito. A diferença entre o homem natural, o homem cognitivo, mental, intelectual e o homem espiritual. O homem natural considera as coisas do Espírito como loucura, feito Paulo falou aqui. Esse homem natural nunca, mas nunca vai entender a mente de Deus e vai ter a mente de Deus como loucura, como algo inalcançável. Então, e não pode compreendê-las, pois elas se discernem espiritualmente. Lá em João capítulo 16, versículo 12 a 14, Jesus prometeu que o Espírito da verdade, nos guiará a toda a verdade, como o próprio salmista que nós lemos hoje, lá no 42, versículo 3, que essa luz, esse Espírito iria nos guiar até os tabernáculos, até os átrios do Senhor. Então é esse Espírito da verdade que nos conduz. O Espírito Santo é quem revela Deus e Cristo. Não adianta, é Ele. Eu e você não adianta lutar nem buscar. Aqui Paulo, no versículo 6 ao versículo 9, ele vai falando o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Ele expôs, ele falou entre os experimentados, mas não porém a sabedoria deste século. Ele não ficou em discussão vã, ele não ficou argumentando a respeito das perspectivas ou das verdades, mas ele ficou ali, porém, com a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta terra, que se reduzem a nada. Paulo diz assim: qualquer tipo de conhecimento se reduz a nada. Mas ele diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Amém. E diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido,
jamais teria crucificado o Senhor da glória. E Paulo, eu creio, quando Paulo escreve isso, ele está falando daquilo que ele sentiu. Ele disse: Senhor, eu acredito que quando Paulo esteve lá no terceiro céu com Jesus, Paulo acho que chegou para Jesus e disse assim: por que o Senhor se revelou a mim agora? Por que o Senhor não me revelou antes da sua crucificação? Que eu não teria participado, eu não teria ali visto tamanha dor, tamanho podridão de pecado sobre o meu Senhor. Paulo mesmo sentiu isso na carne dele, porque era obscurecido. Paulo tinha todo o entendimento, todo o intelecto, todo o poder de razão humana, mas com certeza ele compactuou com a morte do nosso Senhor. E ele está dizendo: por mais que eu tivesse conhecimento, não me foi aberto senão pelo Espírito Santo de Deus. Então diz assim: se esse povo conseguisse pela sua inteligência entender Deus, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Então diz assim, versículo 9: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Então, ele descreve a sabedoria de Deus oculta e pré-ordenada, que não foi conhecida pelos poderosos deste século, embora os olhos não tenham visto, nem os ouvidos ouvidos, nem o coração humano tenha compreendido. Deus o revela pelo seu Espírito Santo de Deus. As coisas espirituais não são aprendidas pelo olho, ouvido ou intelecto, mas sim revelada pelo Espírito. Deus nos deu um Espírito para entendê-lo e um intelecto para entender teologia. Nós precisamos disso, porque nós precisamos abrir os nossos olhos para quem é Deus. Porque a minha identidade, a sua identidade é de imagem e semelhança de Deus. Então, como nós vamos entender quem nós somos se nós não conseguimos compreender quem é Deus? Nós só conseguimos compreender Deus com o Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais compreendemos Deus, mais nos compreendemos. Porque o homem não tem primariamente uma filosofia, antropologia, sociologia, ciência, psiquiatria ou qualquer outro tipo desses estudo que estuda o homem. Mas a condição primária do homem de entender é a teologia. Quanto mais o homem conhece a Deus, mais o homem sabe que ele é. Porque o homem foi criado à imagem de Deus e à semelhança dele. Mas se a nossa mente não consegue alcançar Deus, nós vamos nos ver e ter a nossa identidade naquilo que a gente acha que é. Vamos ter nossa identidade naquilo que a gente faz, naquilo que garante o meu pão, naquilo que garante o meu sustento, naquilo que diz e afirma que eu estou vivendo. Eu me sinto bem fazendo isso. E a gente vai firmando nossa identidade de acordo com o que a vida vai lhe firmando, e não de acordo com o que Deus firmou você. Então, um outro ponto diante disso é a intuição e a individualidade, porque Deus está formando um povo individual. A intuição, ela nos faz perceber que nós somos diferentes de todos. Nós não somos iguais. Então, se tivesse aqui 10 pastor João Hélio aqui, talvez minha esposa não saberia quem era o verdadeiro. Mas, pela intuição, eu sei quem eu sou. Então, você aqui, você sabe que é filho de Deus. Você sabe que é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Você sabe não porque todo mundo está aqui dizendo que você é, mas porque Deus disse quem você é.
Você não está aqui atrás de afirmação de ninguém, mas você está aqui porque você foi alcançado. Você foi lavado pelo sangue de Cristo. Então Paulo usa a ilustração do espírito humano para explicar a intuição, comparando-a à forma como sabemos que somos nós mesmos e não uma outra pessoa. Essa intuição é o que prepara a nossa individualidade diante de Deus. A aplicação disso à igreja moderna revela um esquecimento de que certas coisas transcendem a compreensão intelectual. Mas a igreja está querendo padronizar, todo mundo acreditando na mesma coisa, todo mundo aprendendo a mesma coisa. A pessoa entra pela porta aqui, a primeira pergunta diz: você é calvinista, arminiano, e a gente vai afunilando porque a gente quer produzir todo mundo igual, que pense igual, que fale igual. Mas o Espírito Santo fala ao seu espírito que você é filho de Deus. Você está aqui não porque é igual a todo mundo, mas porque você foi lavado, você foi transformado, você foi limpo dos seus pecados, e você está aqui confirmado pelo Espírito Santo. Você não está atrás de confirmação, mas porque foi confirmado. Então, a mente, embora dada por Deus e com o seu próprio trabalho, não é o meio para alcançar o divino. Não é a nossa mente que alcança o divino, que é a nossa mente que vai se elevar, chegar a uma maturidade de entendimento, que vai ser elevada ao divino. Não é isso. A nossa mente não foi preparada para alcançar Deus. A nossa mente, embora dada, não é o meio para alcançar o divino. A ortodoxia moderna cometeu um erro ao supor que as verdades espirituais podem ser percebidas pelo intelectualmente, o que tem profundas consequências na nossa pregação, na nossa oração e na nossa ação. Um outro ponto que eu quero ver com os irmãos aqui nessa noite é o erro de confundir o conhecimento sobre Deus com o conhecimento de Deus. Nós, muitas vezes, por estarmos nessa geração tão penetrada nas redes sociais e tão penetrada nas narrativas, que esse ponto aqui é muito importante a gente discernir. Porque nós seguimos pessoas e passamos a compreender as pessoas pelo que ela posta. Então, a gente conhece tanto alguém da nossa família: eita, ela comeu hoje ovo, olha, eu sei que ela gosta de ovo. Eita, ela acordou, ela comprou essa pasta de dente, passou esse hidratante, eu vou comprar. Eita, ó, vê fulaninho, viajou de jatinho, meu Deus, eu quero ir. E a gente passa a ter um conhecimento a respeito sobre a pessoa, que passa a pensar que nós somos íntimos daquela pessoa. Não, mas isso também não é só um problema dessa época. Quando mais novo, eu vi a minha avó sentada lá na cadeira de balanço diante da televisão assistindo as novelas, e ela brigava, ela ficava com raiva do personagem porque traiu, porque não deu, porque não fez isso, e ela ficava sem dormir pensando naquilo. E tinha relatos de pessoas, de artistas lá no Rio e onde passava, que eram agredidos, que as pessoas brigavam com ele porque tratou mal fulaninho, porque você fez isso. E era isso, ela vivia de tal forma que mexia com os sentimentos dela, com a fome, com o apetite, com a vontade, com o humor dela. A gente via, a vovó está alegre, alguém deu um beijo ontem. Ela está triste, alguém traiu alguém. Então a gente sabia o humor.
Então, ela tinha um conhecimento a respeito daquilo que estava conhecendo, mas não um conhecimento de Deus. Ela tinha um conhecimento sobre Deus, mas não tinha intimidade. Tem muita gente que tem conhecimento sobre Deus, mas não tem intimidade com Deus. E Deus vai falar isso de joio e trigo. Tem pessoas aqui, pessoas espalhadas por toda a terra, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, com a convicção no coração, dizendo com toda a força que mas é um tipo crente. Sabe aquilo que você pega aquela calabresa e olha no rótulo, está tipo calabresa? Pega aquela margarina e vê ali, diz assim, gordura vegetal e manteiga. O supermercado bota bem do lado assim para você ir pelo preço e não pelo rótulo, não pelo que está escrito. E você chega, pega assim, você chega vem com gosto, com vontade, então vou chegar a comprar uma manteiga por R$10, quando você olha, gordura vegetal. Mas ela tem tanta convicção que é uma manteiga que está do lado da manteiga, né? Então, é o tipo crente, meus irmãos. Talvez o tipo crente tem mais convicção que é crente do que o próprio crente, porque ele vive tanto aquilo mexe pela emoção, ele dá o dízimo, ele dá uma oferta, ele faz caridade, ele não chama palavrão, ele não faz nada disso. Mas na verdade, ele não tem a intuição, ele não tem o Espírito confirmando a ele. Ele está seguindo e ele está igual a muitos, mas ele não sabe quem ele é, porque ele não tem o Espírito de Deus. Deus nos chama a uma intimidade com Ele, a uma profundidade com Ele, a uma leitura da Sua palavra, há uma devocionalidade, há uma oração, há uma comunhão com o povo de Deus, há um serviço que nenhum outro povo faz, mas o tipo crente, o tipo de pessoas que vivem religião, fazem melhor. Você vê aí pessoas fazendo caridades, obras sociais, tudo melhor do que muitos crentes, porque ele tem tanta convicção, que chega a ser doentio. E aí vem o legalismo. Por quê? Porque esse tipo crente é aquele que precisa de um pastor para falar com Deus para ele, e sobrecarrega os pastores, e adoece pastores, porque ele precisa de um intermediário, assim como o povo de Deus, quando Deus lá em Êxodo capítulo 19, estamos vendo no nosso devocional, Deus mandou que o povo se purificasse, que o povo passasse 3 dias se purificando, que Deus queria falar com o povo, e o povo não se purificou. Então no 3º dia Deus disse que esse povo não passe dessa linha, ou senão muitos irão morrer. E Deus chegou no monte com trovões, com vento, com tudo ali, o povo se assustou pensando que ia morrer, e chamou Moisés e disse: olhe, fala você com Deus, ou senão morreremos. Sobrecarregou Moisés. E o tipo crente sobrecarrega o pastor, sobrecarrega a igreja, adoece a igreja, porque ele cobra com tanta vontade que o pastor tem que atender à vontade dele, porque o pastor tem que fazer isso, porque ele veio ao pastor, porque só por meio do pastor é que ele fala com Deus. Ele precisa vir aqui, é o que mais assíduo, é o que mais vem, é o que mais participa, é o que mais serve, porque ele precisa disso para falar com Deus. Mas o crente cheio do Espírito é aquele leve, é aquele que vem cheio de Deus, é aquele que passou a semana no seu quarto falando com Deus, é aquele que reúne sua família em torno da mesa e ora e busca ao Senhor, e está cheio de Deus no seu trabalho, porque serviu Deus a semana toda no seu trabalho, não vendo o trabalho como um leão, mas vendo o trabalho como um serviço de Deus, e chega aqui alegre, feliz, querendo servir, querendo caminhar ombro a ombro, querendo dividir o fardo e não jogar um bando na carga do pastor para que ele fale, ou do irmão, porque se
porque ele não consegue falar com Deus durante a semana. E ele vem carregado, e ele vem sobrecarregado, e ele vem aqui querer recarregar as suas baterias. E se o pastor não atender a expectativa dele, se a igreja não atender a expectativa dele, ele vai para outra, até ele encontrar algo que faça ele chorar, algo que ele chegue a chegar a ter uma dopamina, uma êxtase, para ele conseguir anestesiar, para conseguir passar a semana. Por isso estamos cheios de igrejas fazendo show, fazendo um coach, fazendo uma autoajuda, para ajudar os tipos crentes a durar a semana, a tentar sobreviver até o próximo domingo. Mas aí agora não está dando certo. Agora tem que ter programações. Então segunda, terça, quarta, quinta tem programações, porque está pesado demais. E aí todo dia agora tem que ter, porque exige da igreja que faça programação, porque ele tem necessidade de ouvir a Deus por meio de alguém. Então, a crença de que o estudo da Bíblia por si só move o véu espiritual, citando que a palavra afirma que ninguém conhece as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo compôs a Bíblia e é Ele quem a anima. É o Espírito Santo que dá vida, é o Espírito Santo que faz a palavra penetrar no seu coração, é o Espírito Santo que Ele coloca no santo dos santos, é o Espírito Santo que faz e intercede por nós. Para entender o texto bíblico é necessário uma ação do Espírito Santo. Há um erro em acreditar que podemos conversar e colocar as coisas espirituais no mesmo nível do entendimento humano. O método de Deus para ganhar homens é divino e não humano. Podemos conhecer o credo, mas não conhecer a Deus em sua pessoa. Compreender a doutrina, mas não entender as coisas espirituais. A consequência é que muitos conhecem coisas a respeito de Deus, mas não conhecem o próprio Deus. Há uma grande diferença entre conhecer a respeito de algo e conhecê-lo pessoalmente, de forma íntima. Um outro ponto que eu quero ver com os irmãos aqui nessa noite, o sexto ponto, é a ciência e a fé. Há uma distinção necessária. A tentação de usar a ciência para provar o cristianismo, argumentando que a ciência tem limitações e não pode investigar o divino. As coisas que a ciência pode investigar não são divinas. E as coisas divinas escapam à análise da ciência. O cristianismo é um milagre, algo celestial. Não depende ou parte do mundo natural. É um milagre do Senhor. A ciência pode observar, mas não compreender o milagroso. Estamos constantemente vendo a medicina esbarrar em muros, sem compreender tantas coisas. A fé não deve se basear em raciocínios científicos, mas na revelação divina e na intuição interior proporcionada pelo Espírito. O conhecimento de Deus não vem de fora, mas de uma unção interior. Então, um outro ponto aqui, a superioridade da sabedoria divina. O apóstolo Paulo aqui, no texto que lemos novamente aqui no capítulo 4, ele vai falando isso. Ele afirma que sua pregação não se baseou em linguagem ou sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O conhecimento adquirido pela intuição do Espírito Santo, que nos torna filhos de Deus, não pode ser tirado pelo raciocínio. A sabedoria humana por si só pode levar à depressão e a desânimos. A verdadeira fé e o conhecimento de Deus, ela vem do coração, não da cabeça.
A filosofia, embora possa ter seu lugar, é secundária à revelação divina. O que é que nós podemos ver aqui diante desses pontos, meus irmãos? Podemos ver que a palavra ministrada, cheia do Espírito Santo, lhes traz conhecimento a respeito de Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a nos conhecer melhor, a saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos desse conhecimento. Então, teologia que não lhe aproxima de Deus, teologia que não faz com que você saiba quem você é, alguma coisa está errada. Mas a teologia lhe aproxima, a teologia lhe dá uma nova vida, um novo ânimo, uma nova prática, e faz a gente abandonar, e faz a gente viver uma nova vida. Preste bem atenção aqui. O que faz eu e você a abandonar práticas pecaminosas não é o convencimento que está errado. Não é isso. Nós estamos vivendo nessa geração, como eu falei, de pessoas que levam uma vida saudável, que eticamente, moralmente são irreparáveis. Então não é pelo convencimento. Eu não sou convencido que beber é errado, que fumar é errado. Isso não vai convencer, porque quem gosta e que está num lamaçal de pecado vai dizer que é bom. Mas o que faz eu abandonar a prática do pecado é estar cheio desse Espírito Santo e não caber mais nada dentro de mim. Eu estar satisfeito com o Espírito Santo, eu estar tão cheio, tão satisfeito, tão pleno, que eu não aguento fazer nada que venha entristecê-lo. É isso que o apóstolo Paulo fala, dizendo que você é templo do Espírito Santo, que você não faz essas coisas, entram na prostituição, na avareza, em todas essas coisas, não porque são ruins ou porque você consegue ou faz mal para você, mas porque você entristece o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo, e porque eu sou cheio do Espírito Santo, é porque eu não me embriago, é porque eu não caio em nenhum vício, é porque eu não entro em prostituição, é que eu não entro no desejo da carne, é porque eu sou cheio, não porque eu sou convencido que me faz mal, não é porque que eu sou convencido pelo médico que meu fígado vai ficar ruim, que o meu pulmão vai ficar tomado, não é pelo convencimento que aquilo me faz mal, mas é porque eu sou templo do Espírito Santo. Pessoas convencidas, elas são facilmente levadas a abandonar, mas pessoas cheias, elas estão satisfeitas. Você está aqui nessa noite porque você está satisfeito, você está pleno, você está com esse Espírito fervendo dentro de você, e você veio compartilhar isso junto com o povo. Bando de loucos saindo das suas casas para estarem juntos, dizendo para o mundo: nós estamos plenos com o nosso Deus, nós estamos satisfeitos com o nosso Deus. E se você não entrou aqui nesta noite dessa maneira, mas ainda esperando que alguém fale com Deus por você, eu queria dizer para você nessa noite: você pode ouvir o Espírito Santo, você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, se nessa noite você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você entendeu essa mensagem, se você entendeu essa mensagem do Senhor, se o Espírito Santo trouxe esse entendimento na sua vida, e você quer receber o Senhor como Senhor e Salvador na sua vida, você pode dizer nessa noite: eu quero, Senhor, eu quero. Vamos ficar em pé, vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos.
Você pode ter 10 anos de crente, 20 anos de crente, mas você ainda não teve esse entendimento. Você estava lutando para conhecer a Deus, mas não conhecia, algo faltava. Nessa noite, você pode também colocar sua vida diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu não quero ser convencido que o Senhor é bom, mas eu quero experimentar dessa bondade. Eu quero ser cheio desse Espírito. Eu quero experimentar da Tua presença, do Teu milagre, das bênçãos celestiais na minha vida. Você pode fazer essa oração também. E nesse momento, você pode entregar e dizer assim: Senhor, eu te quero mais do que a minha própria vida. Senhor, nesta noite estamos aqui reunidos, ó Pai. Eu não posso, Senhor, nivelar aqui e dizer que todo mundo compreendeu. Mas quem compreendeu na sua intuição sabe muito bem. Porque o Espírito Santo age no coração de cada um. E nós sabemos nessa noite que o Espírito Santo falou. E que nessa noite seja uma noite de consagração, seja uma noite de entrega, seja uma noite de renúncia, seja uma noite de entender que não são pelas obras que eu consigo conhecer a Deus, mas é pelo poder de Deus, é o dínamos de Deus, é o Espírito Santo que traz luz em nossas vidas. Então, ó Pai, essa noite, Senhor, quem quiser entregar, Senhor Deus, quem entendeu essa mensagem, entendeu que o Espírito iluminou a sua mente para recebê-lo, em nome de Jesus, que ela possa confessar com sua boca nesse momento, ó Pai. Também aqueles, ó Pai, que tem muitos anos de igreja, mas entendeu que o pastor, a igreja, a tradição deveria acessar a Deus por ela, em nome de Jesus. Que ela, a partir dessa noite, possa ter acesso ao Santo dos Santos, ao Senhor da Glória. Amém. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.